Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar experiências, conhecimentos, conteúdos e informações de coisas que julgo relevantes a respeito do mundo empresarial e dos investimentos. Se isso fizer sentido para você, maratone os mais de 1.400 vídeos, estamos caminhando para 1.500 vídeos aqui no canal. Maratone todos, siga a linha do tempo desde julho de 2020. É como ler um livro, se você pular as páginas você não vai entender o racional das coisas que coloco aqui. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Tenha sede por aprender, aprenda todos os dias. Tenha humildade, humildade para entender coisas novas, para aprender coisas novas. Isso chama-se espírito de abertura. E seja generoso, compartilhe o que você aprende com as outras pessoas. Assim a gente faz do mundo um lugar melhor. Eu acredito nisso, acredite também, vai valer a pena. Começamos esse vídeo de hoje falando sobre tecnologia e trouxe então uma entrevista recém-publicada no Estadão, no estado de São Paulo, com o Fábio Coelho, ele que preside o Google no Brasil. O repórter perguntou: o Google hoje é sinônimo do setor. Como foi a marca Gillette anos atrás? É parecido? Ele respondeu: o Google se consolida cada dia mais como sinônimo de uma categoria, o que é uma tremenda responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio. E foi ainda mais importante durante essa recente pandemia. Se você pensar que o brasileiro tinha que tomar decisões em casa, precisando entender o mundo que mudava todo dia ante os seus olhos. A gente sabe do tamanho dessa responsabilidade. Aí o repórter perguntou: de que modo o Google mudou diante desta pandemia? O digital, em geral, surgiu como um complemento de nossa vida física. Aplicativos para pedir comida são apenas um exemplo. Mas na pandemia a missão era outra. Tínhamos um cidadão confinado e isso exigia uma estratégia. A empresa inteira precisou se mobilizar. Imagina um restaurante que não tinha entrega online e precisou disso para sobreviver. Ou uma criança que precisava estudar por videoconferência. Outro exemplo de peso é a distribuição do auxílio emergencial. Quando o aplicativo para isso surgiu, veja quantos milhões de cidadãos o usaram para ter esse dinheiro. Contrataram mais gente nessa época? Hoje devemos ter algo como 1.500 funcionários diretos, mas são mais de 3.000 trabalhando e acordos com mais de 70 parceiros distribuindo conteúdos no país. Acha que vão aparecer outros Googles no futuro? O que impede o aparecimento de novas empresas é a dificuldade de inovar. A Gillette é hoje uma bela marca que pertence à Procter & Gamble. A caneta Bic é outro exemplo. E enquanto elas mantiverem a qualidade, serão sempre destaques. No digital é a mesma coisa. Não digo que o Google é dominante, mas ele tem hoje uma boa posição no mercado, sem dúvida alguma. De qual tamanho? A gente não mede assim. O Google é mais um sistema de plataformas do que uma plataforma única. Você tem o YouTube para vídeos, o Chrome como sistema operacional, o Android, o Maps e tem o buscador também. Este é um ambiente muito competitivo e volátil. Você só será relevante nesse mundo novo se conseguir inovar o tempo todo. Você só será relevante nesse mundo novo se conseguir inovar o tempo todo. O Google tem conseguido fazer isso. O surgimento das fake news levanta uma questão sobre os limites das plataformas. Como se vê isso? As fake news sempre existiram e nos ambientes digitais são mais frequentes. No Google sempre tivemos um empenho sério de valorizar os conteúdos e remover as coisas ruins. Esse fenômeno de desinformação é recente. A sociedade já começa a lidar com ele, entendendo que não pode acreditar em tudo. É importante haver sistemas como o Comprova para checagem dos fatos e para valorizar o que é verdade. Pode revelar o quanto o Google está investindo no Brasil? Não é uma questão de ser confidencial, é que o Google faz investimentos a longo prazo no Brasil e no mundo. Agora em junho a gente deve fazer um grande evento, o Google for Brasil, para falar dos próximos anos. Temos investimentos em cabos submarinos, conectamos o Brasil com os Estados Unidos, com a Europa e vários data centers. E temos um investimento em engenharia em Belo Horizonte, são mais de 200 engenheiros em um prédio na rua Oscar Porto, em São Paulo, que em 6 anos já acelerou
mais de 300 startups. São os nossos negócios no Brasil. De que modo acha que o setor vai mudar olhando o futuro? Estamos aqui falando de distribuição de informação e conteúdo para qualquer lugar do mundo. Há pessoas que jamais imaginaram que poderiam ver o que estão vendo, tudo associado a uma informação não tão boa. Mas com o tempo vai haver uma depuração das redes e o que temos agora será lembrado como um passado distante. Temos de continuar trabalhando para que os brasileiros possam tomar as melhores decisões possíveis. Eu trabalhei com um grande executivo logo no início da minha carreira de consultor e ele costumava me dizer: olha, nós precisamos analisar os fatos, os dados e transformá-los, porque os fatos e os dados pura e simplesmente não significam muita coisa. É preciso colocar inteligência sobre este material, sobre estes acontecimentos. É preciso transformar dados e fatos em informações úteis e inteligentes. Foi um grande aprendizado que eu tive. Nós precisamos pegar os fatos e os dados e transformá-los em informações úteis e inteligentes. É isso que nós temos que lembrar todos os dias. Os dados são importantes, é o novo petróleo. Os fatos são importantes, servem de referência e nós precisamos pegar tudo isso e transformá-los em informação útil e inteligente. Ou seja, aquilo precisa ser transformado em valor, porque solto no tempo e no espaço não gera nenhum resultado. É preciso pegar, então, isso e transformar em riqueza, em valor. E isso exige preparo, isso exige conhecimento. Somente pessoas devidamente preparadas poderão usufruir da era do conhecimento. Peter Drucker disse no início dos anos 80 que estávamos entrando na era do conhecimento. Continuamos nela, mas cada vez mais este conhecimento ele se torna uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e para a geração de riqueza. O conhecimento é aplicado, o conhecimento precisa gerar resultado. E a gente precisa tratar tudo isso que está aí posto para saber o que é relevante, o que não é, o que faz sentido para nós, o que não faz, ter senso crítico, discernir, separar o joio do trigo, focar naquilo que efetivamente vai contribuir para a nossa formação, para a nossa evolução e abrir mão de tudo aquilo que é apenas ruído, barulho, porque existe muita confusão na internet, muito conhecimento desconexo, muita coisa que não faz sentido, muita coisa que não vai nos ajudar em absolutamente nada. Então é preciso fazer essa depuração e focar naquilo que realmente é essencial. Compartilho com vocês essa visão do presidente do Google no Brasil, porque estamos sempre aqui fazendo isso, trazendo a visão de grandes empresários, de grandes lideranças empresariais. São as minhas referências. Espero que seja também para você. Se não é, este canal não é para você. Porque aqui a nossa ligação é com este mundo empresarial. Mundo empresarial que a gente valoriza, que a gente acompanha e que a gente entende que é essencial para o progresso de qualquer país, de qualquer povo, de qualquer nação. Os países que foram à frente estimularam e apoiaram e incentivaram o empreendedorismo, a sua classe empresarial. Simples de entender. Exemplos não nos faltam. Basta olhar o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, um exemplo super recente, mas importante e muito didático para a gente entender a importância do empreendedorismo e do empresariamento. Bom, nessa parte do vídeo eu quero retomar uma das notícias que foi objeto aí dos últimos dias, né? Que a Oi concluiu a sua fatia, a venda da sua fatia de capital social na unidade de fibra, a antiga Infraco, hoje Vital, para o BTG Pactual, após negociações. E agora as coisas começam a andar. Tal qual já tínhamos anunciado, Amos Genish seria o presidente do conselho de administração dessa nova empresa. E também já tínhamos anunciado, comenta aqui se não ouviram isso, de que
provavelmente o Amos Genesis, no primeiro momento, acumularia a presidência executiva da Vital. Falei ou não falei? Então, duas informações que nós antecipamos aqui. O Amos Genesis seria o presidente do Conselho de Administração e, muito provavelmente, ele também seria o presidente executivo, o CEO da empresa, né? Então, se confirmou isso agora no dia 13 de junho, uma notícia importante. É mais um ativo, é mais um grande ativo que se associa a este projeto de reinvenção da Oi. Sim, é um projeto de reestruturação. A Oi está se repaginando, está se reinventando, tal qual o presidente do Google disse que isso era importante, né? Inovar, se reinventar. É o que a Oi está fazendo com o Rodrigo Abreu. Homem de tecnologia, DNA de tecnologia, carreira de tecnologia, visão de tecnologia, que acompanha este mundo, é uma das suas paixões. Então ele está fazendo essa grande transformação. Como é, Clóvis, que a gente acompanha uma empresa? Bom, eu adoto os indicadores fundamentalistas, então vamos olhá-los. Aí a gente percebe se a empresa está numa boa situação, olhando para trás. É como se fosse um retrovisor. Você, quando olha o balanço, é o passado, passou, é o último trimestre. Então é um retrovisor que você está olhando. É importante? É. Suficiente? Não. E aí a gente olha mais o que, Clóvis? A gente olha o presente. E como é que a gente olha o presente? Olhando o planejamento estratégico da empresa, olhando o líder da empresa, o que ele diz, o que ele pensa, quais são os seus planos, qual é a sua visão de mundo, qual é a sua visão para a empresa, como ele lida com a equipe, como ele lida com os stakeholders. Tudo isso a gente precisa acompanhar. Não é fácil, dá trabalho, mas precisamos acompanhar. Se fizermos isso, a chance de ter êxito e sucesso é muito grande. Mas, se não fizermos, corremos o risco de ficar reféns de circunstâncias. E esse foi um outro aprendizado que eu tive para a minha vida. Um outro grande empresário me disse: faça acontecer. Não fique refém das circunstâncias. Crie as circunstâncias de que você necessita. Crie as circunstâncias de que você necessita. Isso é muito importante. Isso é vital para o nosso crescimento. Muito bem, então voltemos a este assunto. A conclusão da relação com o BTG está em curso, existe um passo a passo e a gente precisa entender este passo a passo. O que já está efetivado? Muito bem, a negociação está encerrada do ponto de vista entre as partes, contratos assinados, documentações assinadas, decisões executivas operacionais que dissemos que não seriam tomadas enquanto não houvesse o closing da operação, que dependia ainda lá atrás daquela anuência prévia definitiva da Anatel. Com a anuência prévia da Anatel tendo sido, vamos dizer assim, avançada, né? Então aí se partiu para este closing entre o BTG e a Oi, o fechamento dessa negociação. Feito esse fechamento, o juiz já está a par, a qualquer momento a Oi terá encerrada a sua recuperação judicial. E, do outro lado, as ações executivas em relação à Vital começarão a ter publicidade tal qual já estão tendo, né? Com a nomeação de toda uma diretoria executiva, do presidente do conselho, do presidente executivo, do Amos Genesis, e aí as coisas começam a acontecer na prática. Dissemos que isso aconteceria. Não é bola de cristal, não é cartomante, não é búzios, nada disso. Premonições, é conhecimento, experiência corporativa, análise de cenário, estudo de cenário e construção de probabilidades. A partir daí a gente começa a fazer afirmações. Sempre acerta? Não, pode errar. Somos humanos, né? Normal que às vezes cometamos erros de análise, mas muito do que poderá ser colocado será confirmado, porque a gente se baseia em experiência, em conhecimento e numa visão empresarial que nos ajuda a ter uma noção de qual caminho que vai ser percorrido. Isso é um diferencial. Muito bem. Em que parte estamos? Estamos concluindo esse processo do BTG. O BTG falta fazer o que agora? A incorporação da Globinet. A Globinet, que pertence ao BTG, vai fazer parte da Vital. Então este é o processo que está ainda em tramitação.
né? Mas isso não vai impedir o fim da recuperação judicial. Isso é algo que pode acontecer de uma forma muito tranquila, sem nenhum comprometimento da agenda do juiz para decretar o fim da recuperação judicial. Vamos lembrar que o valor anterior acertado era 12,9 bilhões, 12,923 bilhões o pagamento do BTG para a Oi, por conta de uma participação de 51% da Oi, da Vital, e que depois chegaria a 57,9% com a efetivação da incorporação da Globinet, que é a empresa de cabos submarinos que liga a América do Sul, o Brasil, à América do Norte, aos Estados Unidos, né? Então essa empresa de cabos submarinos, que tem uma importância sim, uma relevância, seus ativos passam para dentro da Vital, sua carteira de clientes passa para dentro da Vital e os seus créditos a receber, né, o dinheiro que a Globinet tem a receber de clientes e referente a dívidas, passa para dentro da Vital. Consequentemente, é importante lembrar que a Oi tem uma dívida para com a Globinet. Essa dívida será paga. Uma parte já será paga nos próximos meses, né, vamos dizer assim, nos próximos meses, e uma outra parte será um pouco mais de longo prazo. De qualquer sorte, essa dívida estará sendo paga dentro do escopo da Vital. Vital, cuja uma das acionistas é a própria Oi. Então é como se a Oi estivesse pagando uma parte desta dívida para ela mesma, porque ela é acionista da Oi. É preciso entender isso, é importante entender isso. O que mais devemos dizer? Está sendo feito também um ajuste da ordem de mais 7,38%, mais ou menos, com relação à participação acionária do BTG na Vital. E de onde está saindo essa necessidade de ajuste que pode fazer com que a participação do BTG chegue a 65,2%? De duas métricas, basicamente, de 2 pontos, basicamente, que nós devemos considerar. Primeiro é um reajuste de valuation com relação à Vital. Esse reajuste é baseado em métricas que precisaram ser reajustadas, métricas relacionadas ao OPEX e ao perímetro. Isso dá 3,65% em favor do BTG. Quando houve a venda da Oi Imóvel, a Oi recebeu dinheiro a mais de TIM, Vivo e Claro. Por quê? Porque teve que se fazer ajustes no valuation também. Aí, dessa hora, foi favorável à Oi. Desta feita, segundo o canal de RI da empresa, esse ajuste foi feito pela compradora, ou seja, para o BTG, na ordem de 3,65%. Este é o único ajuste de valuation que existe na aquisição. Bom, mas ainda tem 3,73% a mais que vai crescer a participação do BTG na Vital. De onde é esses 3,73%? Isso é uma troca, é um trade-off. É uma troca de ações que, por decisão e iniciativa da Oi, ela está abrindo mão de 3,73% de participação social, passando para o BTG em troca de descontos que a Vital vai dar em favor da Oi para a utilização da fibra ótica. Então é isso que a gente precisa entender. Uma outra coisa importante é que equipamentos que estavam estimados em R$ 1 bilhão, que estão dentro das casas dos clientes, estes equipamentos que estariam sendo transferidos para a Vital, não serão transferidos e ficarão dentro do patrimônio da Oi. Ficará à disposição da Oi Fibra. Esses equipamentos estão estimados em R$ 1 bilhão. Essa é outra informação que a gente precisa ter. Bom, então o fechamento da operação ocorreu, tudo dentro do que foi negociado entre as partes, né? E comentaremos no outro vídeo alguns detalhes do ponto de vista financeiro a respeito desta equação. Mas este foi mais um passo importante para o encerramento da recuperação judicial, ok? Então, nesse termo de fechamento, só para reforçar, algumas verificações e cálculos foram necessários
para rearrumar o valuation da empresa à luz de despesas, de componentes financeiros nessa engenharia financeira do ponto de vista aí do contrato, né? Considerando capital de giro, considerando o número de HPs, de H6 entregues, o OPEX, o CAPEX realizados, dentre outros itens. Então, para fins de determinação do ajuste de preço cabível, se renegociou aí um valor de 3,65% no valuation em favor do BTG. E, de novo, tem um outro percentual de ações disponibilizadas pela Oi para o BTG, da ordem de 3,73%, mas isso é em função de outros ajustes comerciais, da manutenção de um patrimônio de R$1 bilhão no patrimônio da Oi, que ia ser repassado para a Vital e acabou ficando, que são equipamentos que estão dentro da casa do cliente para uso da conectividade, né, para fazer acontecer a conectividade de fibra ótica. E, além disso, ajustes do ponto de vista de descontos que a Vital vai oferecer a mais para a Oi por conta dessa participação que foi cedida para o BTG da ordem de 3,73%. São as informações que por hora a gente precisa ter dominada. No fim de semana passado eu falei sobre este assunto no domingo. Se você não assistiu o vídeo de domingo, recomendo que assista, né? E ao longo dessa semana que passou, nós também fizemos outros vídeos recentes aí nos últimos 10 dias, né? Fizemos outros vídeos comentando um pouco sobre essa estratégia, sobre essa negociação, porque você precisa compreender as coisas, tomar notas, entendeu? Se tiver dúvidas, bate na porta do canal de RI da empresa, que é lá que você tem que tirar suas dúvidas e se afastar do ruído e da confusão, porque isso não nos leva a lugar algum, pode acreditar. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!